Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, focando vidas, e hoje nós vamos estar trabalhando com um tema bem interessante. Quem é que amaldiçoava o povo de Israel no Velho Testamento? Tem algum momento que você realmente, inclusive no Novo, você percebeu o diabo fazendo isso? Bem, é algo que nós vamos estar discutindo um pouquinho hoje, porque Olá, Lindraci. Porque muitas pessoas que conversam e perguntam têm dúvidas a respeito desse assunto. Afinal, as maldições partem de quem? Então, você está aí convidado para estar conosco. Olá, Henrique. Então, Henrique, você entrou agora, nós vamos falar sobre as maldições partem de quem? Quem é que amaldiçoava no Velho Testamento? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando algumas coisas, então nós vamos ver se isso é verdade. Aliás, é um assunto que, se você não for nas Escrituras, se você não examinar as Escrituras, com certeza você vai criar uma doutrina falsa. Tá bem? Vamos orar? Ô Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós estamos diante do Senhor com alegria, sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle da vida, o Senhor está no controle da morte. É o Senhor que domina sobre todas as coisas. Tua palavra diz que tudo foi criado pelo Filho, Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e nele tudo subsiste. E nós somos gratos porque um dia Ele nos chamou. Diz a Tua palavra que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para adorá-lo, para testemunhar. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja me dando direção agora nas coisas que nós vamos falar. Um assunto bem interessante, porque eu tenho visto alguns grupos falando algo que não é bíblico. Então, nós vamos estar examinando a palavra, examinando as Escrituras, para ver de perto a resposta. Quem amaldiçoava o povo de Israel no Velho Testamento? Deus abençoe aquelas pessoas que estão doentes, que estão necessitadas, Deus, como é o caso, Deus, da Paulinha Tsai, caso do Sebastião, Senhor, da vizinho, são duas criancinhas pequenas ainda, reaprendendo a andar, reaprendendo a falar. Peço, Deus, pela Rebeca, do Evaldo, que o Senhor também cuide daquela guerreira. Pedimos, Senhor, pelo Tadeu, pelos exames que ele vai fazer, pelos procedimentos que serão feitos. Pedimos ainda, Pai, pela cirurgia do Antônio Carlos. Pedimos, ó Pai, pelo Rafa, um servo que teve o seu braço amputado e vai ter que fazer de novo, não sei se já fez ou não, mas continua como sendo um servo fiel, descansando no Senhor. E outro, que é casado com a minha sobrinha, que tem passado problemas tão difíceis, Senhor. Ele tem hidrocefalia e tem realmente passado por momentos terríveis de depressão. Cuida dele, cuida da minha sobrinha também, que é tão doente, Senhor, com respeito à sua coluna, tantas coisas, falta de dinheiro. Ó Pai, tem misericórdia desse casal. Lembro, Deus, cada pessoa
que está passando por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja de relacionamentos, seja com a minha família, Senhor, cada um deles segundo as suas necessidades. Meu Pai, tem misericórdia. Que o Senhor multiplique mais e mais os clientes do Marcos. A mesma coisa eu te peço pela Luciana e também com respeito ao emprego, Deus, do Tiago. Que o Senhor continue abençoando, Deus, o emprego da Camille. E que essa casa, Senhor, onde todos nós somos servos de Deus, possamos exalar o bom perfume de Cristo. Entrego todos esses que estão aqui comigo agora para discutirmos um tema bem interessante. E nós pedimos que o Senhor abençoe essas vidas, tanto elas que estão aqui quanto as que irão entrar, em nome de Jesus. Amém. Reginaldo, Sérgio, todos vocês sejam muito bem-vindos. Então, queridos, o tema de hoje é um tema que eu venho ouvindo algumas pessoas, principalmente no grupo pentecostal. E quando se fala de maldição, quando se fala de problemas, quando se fala de sofrimento, de dificuldades, normalmente as pessoas colocam que as maldições são dadas pelo diabo. Será que isso é verdade? Será que é Satanás que amaldiçoa? Uma das coisas que a gente vê assim muito forte, não é? Olá, Henrique. Uma das coisas que a gente vê muito forte é aquela passagem que nós vamos dar uma olhadinha. Não vamos falar sobre ela hoje, assim especificamente, mas é uma passagem que é tão mal interpretada. Minha esposa, inclusive, um dia tentou ajudar uma pessoa que ia ministrar sobre esse assunto e ela não entendia. A minha esposa explicava em detalhes, ela não entendia. Então, abra comigo em Malaquias. Nós não vamos explorar especificamente isso, mas eu quero que vocês prestem atenção. Como é fácil montar uma heresia. Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Desde os dias dos vossos pais. Então, Malaquias está escrevendo para o povo de Israel, tá bom? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes, ou seja, não obedecestes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Então, aqui o Senhor está falando algo para esse grupo que está recebendo essas informações, que Malaquias está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele está falando muito claro: olha, os teus pais se desviaram dos meus estatutos. Tudo aquilo que nós teríamos que praticar, que obedecer, vocês não guardaram. Mas Deus está dizendo para ele: oi, Graça, meu amor, seja bem-vinda. Então, mas ele está dizendo assim: tornai-vos para mim. Então Deus está dizendo: vocês se desviaram, ok, mas tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ou seja, por que tornar? Nós não nos afastamos do Senhor. Nós continuamos a praticar a lei, continuamos a praticar esses 613 mandamentos, não é? Nós somos teus servos. Mentirosos. Olha só o que o Senhor continua falando.
roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? E vem a resposta do Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Dízimos esses que não são simplesmente os 10% que alguns cobram em algumas igrejas aí, tá bom? Nos dízimos e nas ofertas. Olha só, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Qual é o contexto aqui? O Senhor estabeleceu para os levitas uma função totalmente diferente das 11 tribos. Eles, que tinham duas linhas, uma que eram os levitas que montavam, desmontavam o tabernáculo e depois o templo e tal, e o outro também, descendente de Levi, da onde surgiu Araão, que era irmão de Moisés, e dali veio o sacerdócio araônico. Então, Deus não deu herança de terra para a tribo de Levi. Ela se espalhava e ficava nas cidades das demais tribos. E como é que eles sobreviviam? Através disso que foi estabelecido por Deus. Ou seja, eles davam dízimo de tudo. E tinha toda uma série de coisas de dízimo aí envolvido, que não era simplesmente como alguns estabelecem dentro da igreja, sendo que não existe uma palavra hoje da igreja para dízimo, tem oferta. E eu já fiz uma live sobre isso, não vou falar de novo. Mas, por exemplo, quando fala de dízimos, eram 2 dízimos exigidos. Um dízimo anual para o sustento dos levitas, conforme Levítico 27 e 30, Números 18 e 21, depois vocês podem dar uma olhada, e um segundo dízimo levado a Jerusalém na festa do Senhor. A cada 3 anos, contudo, o segundo dízimo devia permanecer em casa. Ou seja, cada um de nós, se eu fosse daquela época, deveria guardar em casa, onde era distribuído entre os pobres. Então, o uso que o indivíduo faz de seu dinheiro é com frequência um termômetro da sua espiritualidade. Muito bem. Então, aqui está dizendo, no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Olá, Sônia, Jorgelina, muito bem-vindas. Então, o que eu tenho que comentar aqui? O tema hoje é sobre maldição. Olá, Sérgio. Não é sobre dízimo. Dízimo eu já tenho uma live lá, é só procurar. Entra lá, Raul Nogueira canal, procura se dízimo é para hoje, é para a igreja. Dá uma procuradinha lá. Mas o que eu queria colocar é que aqui está dizendo com maldição sois amaldiçoados. Queridos, tinha, vamos dizer assim, 2 tipos de maldição. Uma maldição, que é universal, nós vamos tratar dela lá no Novo Testamento, e uma outra maldição que era algo específico. E quem dava essa maldição era Deus. Não é o diabo, como muitas igrejas, muitos grupos falam. Inclusive minha esposa, ela está ouvindo aí,
ela foi tentar ensinar uma moça que ia ministrar na igreja dela sobre essa passagem, e a moça dizia que esse devorador era demônio. E a minha esposa deixou bem claro: não, minha querida, não é isso. Veja bem, como as 11 tribos não estavam realmente fazendo aquilo que o Senhor queria, então Deus estava fechando as comportas do céu, não deixava chuva, literal. E se não houvesse obediência, por isso que ele está dizendo que era para voltar para ele, simplesmente ele enviaria de verdade, literal, gafanhotos. Esse devorador que está sendo mencionado aqui é um gafanhoto literal. Não tem nada a ver com demônios. Hoje é muito comum as pessoas dizerem assim: olha, se você não der o dízimo, os demônios vão arrasar com você, vão acabar com tudo que você tem. Isso é uma doutrina falsa, mentirosa. Aqui era uma maldição específica de Deus. Olha lá, a Sônia concordou comigo, devoradores são gafanhotos. Que, assim, a Graça explicou várias vezes, que aquilo não era demônico, aquilo era literalmente gafanhotos. E se eles voltassem a fazer aquilo que Deus havia estabelecido, então o Senhor abriria as comportas do céu, mandaria chuva novamente e estaria então retirando esses devoradores, esses gafanhotos. Então, o que eu queria colocar, já começando, é isso. Existe, queridos, dois tipos de maldição. Uma maldição, desculpe, uma maldição que seria universal, que nós vamos tratar no Novo Testamento, e uma outra maldição que era específica e era dada por Deus. Não era pelo diabo. O diabo nunca entrou nessa. O diabo não tinha condições de fazer isso. Isso era algo que o Senhor fazia especificamente, por algum motivo, quando Israel estava em desobediência. No capítulo 27, depois vocês dão uma olhada lá, o próprio Moisés, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, ele estabelece uma divisão. 6 tribos representando a obediência. Olá, Gil, tudo bem? Então, 6 tribos representando a obediência e 6 tribos de Israel representando a desobediência, que levaria a quê? A maldição. Eu vou ler para vocês. Então abram lá comigo Deuteronômio, capítulo 27, versículo 9, diz assim: Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Você lembra que lá em Malaquias o Senhor estava, vamos dizer assim, puxando a orelha das 11 tribos, porque eles não estavam dando o alimento necessário para o povo levita, para uma das tribos, tá bem? Olha o que Moisés vai fazer então, como é importante você entender. Quem dá bênção e quem dá maldição não são demônios. Bênção é para Deus, tudo bem. Maldição é para o diabo, o demônio. Não. Não. Deus estabeleceu estatutos para o povo de Israel e determinou 6 tribos para representar essa obediência e 6 tribos para representar a maldição. E quem é que estava mandando a maldição?
Deus. Versículo 11 diz assim, Deuteronômio 27, 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Ou seja, a terra prometida era uma terra que emanaria leite e mel. Ou seja, uma terra que estaria suprindo aquela multidão de israelitas. E ele estabelece então 6 tribos para representar as bênçãos: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Então, o monte Gerizim simbolizam as bênçãos para quem obedece, ou seja, se o povo de Israel obedecesse, então eles receberiam bênção. Mas estabeleceu os outros 6 para outra coisa. Versículo 13. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Quem? Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Então, aqui está repartido quem receberia bênção e quem receberia maldição. E quais maldições? Eu não vou ver todas aqui, mas eu vou ler algumas só para você saber o que Deus realmente estabeleceu. Versículo 14. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Maldito aquele que desprezar seu pai, sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Então ele vai traçando uma série de maldições. Maldições essas dadas por Deus. Ou seja, Deus estaria disciplinando Israel. Deus estaria pondo a sua mão pesada sobre Israel. Bem, eu sempre falo para quem me segue: o Velho Testamento serve para nós de exemplo, princípios. Da mesma forma que o povo de Israel, quando virava as costas para o Senhor, começavam a ter problemas, porque Deus põe a mão, que ele chama de maldição, trazendo para a igreja. Se eu e você não estivermos obedecendo ao Senhor, Ele vai pôr a mão sobre nós. A Graça escreveu: ô Raul, isto era para o povo de Israel especificamente, exatamente. Todas essas maldições que nós vamos ler, eu vou ler outras, são específicas para o povo de Israel. Então, como eu disse, tem uma maldição que é universal, que nós vamos ver que tipo de maldição é essa, e uma outra que é essa que Deus dava no caso de uma desobediência. Olá, Juliane. Espero que tenha melhorado. Então, depois vocês dão uma olhadinha no capítulo 27. No 28 ele vai falar sobre as bênçãos. No versículo 1, 28:1, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, a maldição viria sobre os desobedientes. E quem que estava dando a maldição? Deus. Não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com o diabo. Como nós lemos agora em Malaquias, aquele devorador era devorador mesmo, era um gafanhoto e não um demônio, como principalmente os pentecostais pensam. Eles são enganados, as pessoas ensinam errado. E começa a se criar uma doutrina falsa. No 28, então, ele vai falar sobre bênção.
olha só, no versículo 3, ele começa a falar diversas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então, a graça está ressaltando o que eu falei um pouquinho antes. Isso serve para nós como princípios que nós temos que aplicar. Aqui não, aqui esse povo está debaixo da lei. E ele continua, no versículo 7, por exemplo, o Senhor fará que sejam derrotados da sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Olha que maravilha! Isso é um princípio para você, meu irmão. Isso é um princípio para nós. Deus abençoa o crente que obedece de verdade, não como um fardo, mas obedece por amor, por gratidão. 2 Crônicas 7,14, ela está colocando, e vocês depois podem dar uma olhadinha, né? 2 Crônicas 7,14. Vamos dar uma olhadinha lá. O que é? Isso é a Sônia que está colocando. 2 Crônicas 7, versículo 14. Muito bem. Aqui diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Está falando lá do templo, não é? Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Por isso que o povo de Israel, por não conhecer Jesus, está querendo que seja reconstruído o templo, para que eles voltem a fazer sacrifício. Eles não sabem que quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa entrar na presença dele, no Santo dos Santos. Muito bem, obrigado, Sônia. Então, eu quero ressaltar algumas passagens para vocês lerem, que mostra bem claro que é o Senhor. Olha só, lá em Deuteronômio 11, procure lá, Deuteronômio 11, aí você vai ver que aquilo que eu estou falando não estou inventando. Quando você estuda a palavra de Deus, você não é enganado. Olha só, capítulo Deuteronômio 11, 26 em diante, diz assim: eis que hoje, eu quem? Deus, não é o diabo. Eis que eu hoje ponho diante de vós bênção e maldição. Quem é que põe? Deus. O diabo passou longe, não tem nada a ver com o diabo aqui. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje te ordeno. A maldição, que Deus é que daria, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, ele continua dizendo: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra de que vais possuí-la, então pronunciará bênção sobre o monte Gerizim, que nós já lemos, e maldição sobre o monte Ebal, que nós já lemos. Estabeleceu as 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro. Muito bem. Então, quando nós olhamos essas coisas, nós entendemos
que Deus é que determina a bênção e maldição. Não é vamos dizer, o diabo, os demônios que estão entrando, não. A tua desobediência, o teu pecado é que faz com que Deus faça isso. Lá em Jeremias 23, 10. Então eu quero que fique bem ressaltado isso hoje. Que é Deus que manda maldição. Não tem nada a ver com o demônio. Então em 23, 10 diz assim. Se eu não estiver enganado, vou pegar o versículo 9. Então deu Jeremias 23, 9 e 10. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Não é maldição do diabo, não são demônios que estão fazendo isso ou aquilo, é a tua desobediência, a minha incredulidade, é que leva a Deus começar a me disciplinar. Então, todas as vezes que a pessoa está passando por algum problema, alguns grupos dizem, você está abrindo brecha para demônio. Não! Você está abrindo brecha para Deus colocar a mão sobre você. Então qual é a atividade do demônio? O demônio ele não pode pôr a mão em você. Você sabia disso? Você lembra disso? Que o maligno não pode tocar? Que ele está ao seu derredor? O máximo que ele pode fazer é alimentar com dardos inflamados a sua soberba, a sua vaidade, a sua malícia, o seu egoísmo, os seus ciúmes. Deus lança a mão disciplinando aquele que está em pecado. Mas o que o diabo vai fazer? Vai querer que manter você com as costas voltadas para Deus. Ele vai cochichar no seu ouvido algumas coisas que alimentam a sua vontade do velho homem. E todas as vezes que você tirar as mãos da cruz, vamos dizer assim, todas as vezes que você desviar do Senhor, que nem o Henrique falou, atribui tudo a demônio. Não, você é o culpado. Nenhum demônio obriga ninguém a pecar, ninguém a negar o Senhor. É você, sou eu. Nós aqui tomamos a decisão de obedecer ou desobedecer. Então Deus abençoa aquele que realmente o ama e o obedece por gratidão, que adora, que louva, que testemunha dele sobre a terra. Mas um servo de Deus que começar a sair fora do trilho, o que acontece? Deus começa a pôr a mão, trazer de volta. Se há arrependimento, amém. Então, muitas vezes a pessoa está passando uma série de problemas, uma série de dificuldades, a gente já começa a achar que é demônio. Não é não, filho. Aquilo que eu estou passando de problema é por causa do meu pecado, que é alimentado por demônios, óbvio. Agora, a nossa situação é diferente da situação daquele que não é crente. A situação que um homem não cristão passa é diferente, porque ali sim, ali o diabo vai deitar e rolar, vai fazer trabalho contra ele de macumba, de umbanda, de uma série de coisas. Ok? Pessoas vão ficar possessas, enfim. Aquela pessoa está morta, não tem Deus. Então o maligno toca sim. O maligno realmente vai agir naquela vida porque não é um filho de Deus. Mas o cristão não. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O maligno não pode te tocar. E a palavra ainda fala
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Os demônios, eles podem lançar dardos, pode começar a lançar coisas em você em termos de obsessão. E se você é convencido por ele, você vai fazer. Mas é você que vai fazer. É você que será responsabilizado diante de Deus. Quem tem Jesus não fica endemoniado. Mas ele pode sofrer opressão, influência, obsessão, tudo lá de fora. Mas se você conhece quem você é, se você tem os seus pés sobre a rocha, você tem autoridade para repreender, para rejeitar, em nome do Senhor. Então, aqui bem claro, porque a terra, Jeremias 23:10, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam. Por quê? Maldição divina. Pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Então essa live que nós estamos querendo trazer para você, é que fica muito claro para nós que a passagem fala de uma maldição dada por Deus e não uma maldição dada por demônios, por companheiros do diabo, de Satanás. Uma outra passagem que eu queria ver se eu consigo ver, que ressalta esse detalhe, é o seguinte. Vamos ver se eu acho aqui. Tá. Abra, para a gente finalizar, Malaquias 2, versículo 1 e 2. Presta bem atenção. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se, é uma condição, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Quem é que vai enviar a maldição? É Deus. Não tem nada de demônio, não tem nada do diabo. As pessoas que não conhecem sempre falam, isso aí é o diabo, isso aí é demônio, tudo é demônio. Não. Você está sofrendo muitas vezes disciplina do Senhor, porque você está em desobediência, você está em pecado. E ele fala bem claro, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que temesse, com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então, a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão e da iniquidade apartou a muitos. Então, a gente pode ver que Levi, como ele fala sobre isso, é alguém que realmente se dispôs a andar com o Senhor, tanto na linhagem de Arão, como os levitas que montavam e desmontavam o tabernáculo e depois cuidavam lá do templo. Bem, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Eu falei de dois tipos de maldição. Então, o primeiro é esse, específico. É uma maldição que Deus dava. Olá, Danilo. Tudo bem, Danila? Seja bem-vindo. Sônia, de Jó só não levou a vida dele, verdade.
Então, Deus permitiu que o diabo toque em tudo. Deus permitiu, com autorização, mas não pôde fazer nada que realmente Deus não permitisse. Ok? Juliane, oi. Então, na próxima semana, eu vou estar falando sobre outro tipo de maldição, que é universal. E aonde é que vai entrar Jesus nisso? Tá bem? Eu espero que depois dessa live, se você ouvir alguém falando que o devorador é um demônio, jogando isso inclusive para a igreja, se você não der dízimo, os demônios vão devorar tudo que você tem e tal, para isso é mentira, isso não é bíblico. O devorador ali realmente era um gafanhoto. Deus havia fechado as comportas do céu, estava mandando gafanhotos para devorar tudo, porque as 11 tribos não estavam sustentando a tribo de Levi. Ok? Bem, aqueles que chegaram depois, fiquem tranquilos, porque tudo isso aqui está gravado e nós vamos estar colocando no nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, tá bem? Então, se você tiver algum acréscimo, como algumas pessoas fizeram, como a Sônia, a Graça e outros, o Henrique, escrevam, comente o que foi para você. Você era uma das pessoas que achava que as coisas que você muitas vezes está passando tal, é demônio que está colocando? Boa noite, só. Agora você já sabe que não é demônio, não. As coisas que você tem passado é fruto da sua desobediência, da sua incredulidade, dos seus ciúmes, da sua vaidade, da sua soberba, da sua arrogância, não é? Da ingratidão para com Deus. E aí Deus começa a pôr a mão sobre você. Agora, o que o Satanás pode fazer é alimentar o seu pecado para que você realmente se afaste do Senhor. Tá bom? Ok. Espero que todos que estejam aí estejam bem. Nós vamos estar orando por todos vocês agora, encerrando. Aqui está uma boa chuvinha e que vocês possam estar de alguma forma tranquilo. Querido, você acabou de entrar, nós estamos encerrando, mas não se preocupe, eu acabei de falar tudo isso que nós falamos agora sobre maldição, está gravado e nós vamos, entre hoje e amanhã, já estarei colocando lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, tá bem? Entra lá, se inscreve, dá o seu ok, toca o sininho, tá bom? E entra no playlist, entre no playlist, porque ali tem muitas. Oh, a Lindraci, é a primeira que entrou hoje. Um grande abraço, Lindraci. Deus abençoe muito a sua vida, tá bem? Muito bom, então nós vamos encerrar orando e agradecendo a Deus. Senhor nosso Pai, nós louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus bom, Deus maravilhoso. Nós entregamos esse tempo aos teus cuidados. Visita-nos, ó Deus, visita os teus servos que estão aqui, aqueles que vão entrar depois do YouTube, que o Senhor os proteja, os guarda, em nome do Deus vivo, Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Então, quarta-feira que vem, nós vamos estar falando sobre um outro tipo de maldição, uma maldição universal, e vamos ver de que jeito que o Senhor entrou nisso aí. Amém? Fiquem na santa paz do Senhor.